Aqui é o Giga trazendo mais um vídeo para o canal. Se inscreva, compartilhe, deixe seu like. O objetivo desse vídeo é testar o desempenho de jogos da APU Ryzen 3 2200G da AMD. Como se trata da primeira APU, os resultados e desempenhos obtidos servem como referência para as outras, seja o 2400, 3200 ou 3400G. O jogo de hoje que eu lhes trago é uma obra-prima da indústria dos games, é o Fallout 3, e nós vamos testar inicialmente em 720p no máximo. A minha captura deu um probleminha aqui na tela de configurações do jogo, então eu não vou conseguir demonstrar para vocês, mas é basicamente 720, tá no Ultra, tudo tem direito, tudo quanto é filtro ligado, e tá aí rodando o jogo. Fallout é um jogo de ficção científica ambientado numa catástrofe nuclear por volta dos anos 60. E basicamente esse é o contexto da história do jogo e a gente luta para sobreviver nesse mundo catastrófico, né? Onde através da alta radiação criou-se vários monstros, vários criaturas, né? Grotescas, né? Por mutações de animais, de insetos, e até mesmo seres humanos. E com essa destruição do planeta, com esse Armagedon nuclear, a humanidade ela se organizou em vários grupos e para tentar sobreviver. Vocês sabem como é que é, né? A gente é gente boa pra caramba, então já imaginam o que aconteceu. E isso também não é uma ideia tão assim original. Entre aspas, para Fallout eu posso até considerar um pouco de originalidade, porque o jogo é bem antigo. Tá? Fallout começou aí há um tempinho atrás, porque o primeiro Fallout foi desenvolvido pela Interplay em 97, né? O segundo em 98. Aí depois ficou no limbo e saiu esse Fallout 3 em 2008 para PS3, Xbox 360 e PC. Bom, esse jogo ele não saiu em português, tá? Apenas em inglês. Eu consegui traduzir ele através do patch de traduções da Tribo Gamer, tá? Vocês observam esse trechinho de gameplay, a gente já teve várias coisas, combates, e a gente não percebeu nenhum problema de renderização, de desempenho, de distorção gráfica, de nada. Questão de FPS, de frame time tá tranquilo, apesar de eu estar rodando sem monitoramento, porque o MSI Afterburner deu uma pane aqui. Pela minha falta de tempo, cara, eu não consegui, tá? Eu tô lançando esse jogo meio que no aperto. Mas o importante é trazer para vocês e mostrar também, cara, que eu uso o MSI Afterburner para testar as configurações, mas para jogar a gente tem que jogar com tudo destravado mesmo na raça, entendeu? E esse é um momento bem inicial do jogo, então não vai ter praticamente spoiler nenhum, tá? Isso aí é quando ele tá saindo aí da instalação, aonde ele se criou até o exato momento. E agora nós vamos tá rodando agora em 1080 no máximo. Tá bem tranquilo, tá? No finalzinho desse vídeo eu consegui um trecho de gameplay no ambiente externo, aonde eu consegui monitorar. Então vocês vão conseguir realmente ter uma dimensão melhor do que a gente realmente conseguiu fazer. Esse jogo, apesar de ser um jogo um pouco datado, ele é muito bonito. E o Howard, né, que é um dos grandes cabeças que desenvolveu esse jogo, hoje ele fundou um estúdio próprio, né, eles desenvolveram o The Wilder Worlds, né, que tem até review dele no canal, um game recentíssimo, lançado ainda esse mês de outubro, né, finalzinho de outubro de 2019. E a Bethesda, na minha opinião, perdeu a mão, cara. Esse Fallout 3 foi uma obra-prima. Eu considero ele como um dos melhores jogos já produzidos, porque assim, o grau de complexidade desse jogo ele é absurdo. Ele é muito alto realmente, assim, é um jogo que você consegue se entrar dentro do jogo. Fallout 3 para mim foi o melhor jogo de longe de toda a série Fallout. A gente teve o 1 e o 2, bem antigo, né, 97, 98, depois a gente teve Fallout 3. Tivemos o New Vegas em 2010, que eu vou trazer para o canal também. Tivemos o último Fallout, que foi o 4, que foi lançado em 2015 já para a nova geração.
que depois nós vamos trazer para o canal também, mas com certeza de longe o 3 foi o melhor. E por que foi melhor? Porque ele foi um RPG de ação que revolucionou a indústria, porque ele te dava muita autonomia para você fazer, liberdade. As suas escolhas e ações no jogo geravam consequências. Isso foi uma novidade incrível para a época, né? Até para os dias de hoje. E esse jogo basicamente dá liberdade de você fazer o que você quiser. E ele não tem muito uma linha assim do bem e do mal. É você que vai ter que avaliar o que é bem e o que é mal. Você consegue até moldar um pouco a história dele. E isso foi interessante. Um jogo que, se for pensar, ele foi lançado em 2008, né, há 11 anos atrás. O gráfico um pouco datado, mas assim, a liberdade que ele te dava de você construir a sua própria narrativa era uma coisa absurda. Que até os dias de hoje, né, que jogo que faz isso? São poucos, né, que te dão essa liberdade tão grande. Então assim, e eu não quero dar spoiler nenhum, mas uma sinopse geral, né? Você vai ter que sobreviver esse Armagedon nuclear. Você vivia num grupo, esse grupo basicamente aconteceu alguns problemas que você foi sentenciado à morte nesse grupo e você está tentando aí sair fora dessa instalação. Depois que você sai fora, você vai tentar sobreviver nesse mundo bizarro, né, catastrófico, onde você vai conhecer vários grupos de sobreviventes e aí você vai ter que fazer escolhas de como conseguir sobreviver e seguir adiante. E essas escolhas é que você vai construir de acordo com... Então, assim, você vai poder se aliar a um determinado grupo de sobrevivente, ajudar alguns ou não, perseguir uns ou não. Então, assim, você se aliando a tal grupo de sobreviventes, geralmente você vai ter sempre rixa com outros, né? Você vai tentar, às vezes, resolver as coisas, talvez de uma forma mais diplomática ou mais na bala mesmo. Então, assim, o jogo ele é muito bom. Ele é muito bom mesmo. Ele é um jogo, assim, bem complexo mesmo. E eu super recomendo para vocês, apesar de ser um jogo mais antigo, vocês podem conseguir jogar ele aí na APU de forma lisa, igual vocês estão vendo aí. O gráfico um pouquinho datado, mas todo em português é outra história, cara. São poucos jogos que vão te dar a liberdade que esse jogo dá. Então fica aí essa recomendação, tá? Um jogo bem interessante mesmo. E, na minha opinião, a Bethesda ultimamente só tem feito besteira, né, cara? Fallout 76 foi uma piada, né, cara? Não é possível que os caras lançaram aquilo. E o Fallout 4, a crítica que o pessoal tem dele, por que eu acho esse melhor? Porque o 4 não te dá essa liberdade que esse te dá. É um jogo mais roteirizado, é um jogo mais padronizado, mais linear, não te dá... Porque a graça de Fallout realmente é isso, é você fazer a sua própria história a partir das suas escolhas, é você moldar a história do jogo. Né? Que facção eu vou pertencer, quais eu vou ser aliado, quais vão ser inimigos. Então assim, você basicamente cria a própria história dentro do jogo, que é sensacional, cara. É o diferencial do jogo, entendeu? Um RPG que você cria a própria história, né? Depende das suas escolhas, não tem uma coisa padronizada. No 4 já é uma coisa mais autorizada, as suas escolhas já não impactam tanto no futuro do jogo, entendeu? Então, assim, a Bethesda é complicado, cara. Em vez de andar pra frente, andou pra trás, né? De 2008 a 2015 são 7 anos. Lançou o New Vegas, ok. Foi basicamente uma expansão do Fallout 3, tá? Não é exatamente uma expansão, mas eu considero, entre aspas, uma expansão no Fallout 3. Não é porque não tem muita não tem muita relação, não tem relação nenhuma com a história diretamente, mas o motor é o mesmo, a questão gráfica é praticamente a mesma, a liberdade que você tem é a mesma coisa. Então assim, a estrutura do jogo é igual, a história já não linka tanto de um jogo com o outro, mas é muito parecido toda a estrutura. E o 4, os caras me tiram a liberdade do jogo. Tá aí, cara, rodando agora, tá? Como vocês estão observando, monitorando o ambiente externo. Isso aí está em 1080p. Ambiente externo nós estamos aí de 40 a 50 quadros, tá? CPU ali tranquila, tá? Memória ali, vocês não tá chegando nem a 6 GB, né? 5.7, 5.8, a Vega tá no talo, a CPU tá com 50%, cai para 40%. Esse jogo é mundo aberto e também esse jogo é um dos
mundos abertos maiores que teve naquela época, né? É um mundo aberto bem interessante. E agora nesse monitoramento, ainda mais no mundo externo, vocês veem como é que tá rodando, ó. Chegando a 60 quadros nesse momento em 1080p com tudo no Ultra. Então o jogo roda muito tranquilo em qualquer APU aí, né? Qualquer uma aí. As outras no 2400, 3200, 3400G, vocês vão conseguir consolidar aí de vez os 60 quadros em 1080p. E também assim, não faz tanta diferença de resolução. Se você vai rodar em 1080 ou 720, não tem muita diferença porque é um jogo mais cartoonizado e é um jogo também que a estrutura gráfica dele, cara, é de 11 anos atrás. Então, vocês imaginam isso, ele foi todo pensado, projetado em 720p. Então, né, vocês podem escolher em rodar em 1080 ou em 720. A diferença de resolução não é tão perceptível assim. É um upscalezinho maroto que é feito. Então é basicamente isso. Então tá aí, galera, mais um jogo que eu lhes trago, tá? Eu super recomendo esse jogo, ainda mais ele legendado em português. Eu vou deixar aí na descrição, nos comentários. Eu tive um probleminha para rodar ele, eu vou deixar a solução nos comentários aí, mas nada, é muito difícil. E também eu vou deixar o vídeo do cara explicando a questão do problema de forma mais detalhada e até mesmo na instalação da tradução para vocês, beleza? É isso aí, Deus abençoe a vida de vocês, um abraço a todos. Olha que interessante, você realmente, cara, tem vários diálogos com os NPCs, várias histórias. Se cada NPC nesse jogo é um universo à parte, cara, é muito interessante mesmo. E você vai precisar de interagir muito com os NPCs. É um RPG, assim, fantástico. E através disso você vai conseguir progredir na história. Eles vão te revelar coisas, né, onde você vai ter conhecimento de resolver as coisas, né? Você vai conseguir chegar ao objetivo que você procura. É muito interessante o jogo. Então fica essa super dica aí do Giga. Um abraço a todos, abençoe a vida de vocês. Valeu, galera. Fui, pessoal. Um abraço.